Que flamejante! Como é que você tá, hein? E a gente vai falar hoje sobre intervalos. Intervalos é o primeiro passo para a gente entender com profundidade de inequações. Bacana? E quando a gente fala de intervalos, existem dois tipos de intervalos. Intervalos abertos e intervalos fechados. Ok? Basicamente, qual é a diferença? Vocês certamente já estudaram intervalos na vida. A diferença entre o intervalo aberto é que ele não inclui os extremos. Calma, a gente vai entender lá, já já. E intervalo fechado, ele inclui aquele ponto em que você está calculando. Como é que você representa o intervalo aberto ou fechado? Por exemplo, fechado você escreve com um colchete. Colchete no sentido do númerozinho. Isso aqui significa dizer que ele é fechado em 7, ok? Esse intervalo ele é fechado em 0, fechado em 7. Esse intervalo ele é aberto em 3, ou seja, o colchete de costas para o número, aberto em 3, fechado em 10. O único cuidado que você tem que ter é que intervalos abertos tem gente que representa por um colchete de costas ou com parênteses. São duas formas de representar exatamente a mesma coisa. Isso significa aberto em 3 e fechado em 10. Bacana? Da mesma forma, a gente tem como exemplo esse aqui. E aqui entra uma discussão muito pesada entre os matemáticos. Tem matemático que acha um absurdo você representar intervalos abertos usando um parênteses, porque eles acham que isso confunde. Porque se você olha para cá, você não sabe realmente se é um intervalo ou se é um par ordenado. Bacana? Mas isso poderia representar, nesse nosso contexto, isso aqui é um intervalo aberto em menos 4, aberto em 2, que pode representar desse jeito, eu posso misturar um com o outro aqui, beleza? Qual é a diferença? Quando eu digo que o meu intervalo ele é fechado em 0, fechado em 7, aqui está o 0, aqui está o 7. Se eu estou preocupado com todos os números entre 0 e 7 no intervalo fechado, eu estou preocupado com todos os números entre 0 e 7. E como o intervalo é fechado, o 7 também me interessa, o 0 também me interessa. Quando a gente está numa reta de números reais, a gente representa intervalos fechados por uma bolinha pintada, uma bolinha fechada. Bacana? Então, todos os números entre 0 e 7, incluindo 0 e incluindo 7, me interessam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São todos eles? Não. 1,1, 1,2, 1,5, 1,6. Show? Muito cuidado, que quando você está falando de intervalos, eu não estou falando só de números naturais. Olha esse segundo exemplo. Aberto em 3, fechado em 10. O que seria isso? Eu tenho aqui o número 3. Eu tenho aqui o número 10. Me interessam todos os números entre 3 e 10, mas com um detalhe. Fechado em 10, ou seja, eu incluo o 10, mas aberto no 3. Então a gente representa com uma bolinha aberta. Uma bolinha sem estar pintada, porque esse intervalo é aberto. Beleza? Eu não incluo o 3, ou seja, o que me interessaria? Todos os números de 3 até 10, tirando o 3, sei lá, o 3,1 já está ali. O 3,01, que é ainda mais perto, tá ali. O 3,0000000000001 tá ali. Beleza? Não pode ser 3. Maior do que 3, tá ali. Até o 10. E no 10, eu incluo o 10. Esse outro exemplo, só pra gente entender como é que os intervalos se comportam. De menos 4 até 2, aberto em menos 4, aberto em 2. Eu tenho aqui o menos 4, bolinha aberta, essa já é Pokémon evoluído. Bolinha aberta no 2. Todos os números entre menos 4 e 2 estão incluídos. Show de bola? Belezura? Tranquilo? É nóis. E agora entra o cuidado que a gente tem que ter. PQP. PQP significa possível questão de prova e anota. Isso é questão do Colégio Naval desse ano. Anota! Dou uma aula vestido de sanduíche de coelhinho, se for mentira. Já estou dando aula, mas é verdade. Cara, essa é uma pegadinha muito grande. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Tem uma diferença entre ser limitado e ter um valor máximo. Bacana? Vou repetir. Existe uma diferença entre ser limitado e ter um valor máximo. Por exemplo, olha esse intervalo aqui. Ele é limitado, ou seja, tem algum ponto que ele nunca passa? Tem. O 2. Ele é limitado por 2. Bacana? Olha esse exemplo aqui, por exemplo. Olha esse exemplo aqui, por exemplo. Que delícia, né? O intervalo fechado em 0, aberto em 10, ele é limitado por 10. Ou seja, ele nunca passa do 10. Tranquilo? Ele é limitado por 10. Assim como esse. Só que a diferença é o seguinte, qual é o valor máximo de 0 até 10? De 0 até 10 o valor máximo é 10.
quando eu quero calcular, quando eu tenho um intervalo com todos os números de 0 até 10 fechado em 10, qual é o maior valor possível ali dentro? 10. Bacana? Eu posso chegar no 10 e falar, pá, estou no valor máximo. Mas pensa no intervalo aberto. Eu posso chegar no 10 e falar, pá, estou no valor máximo? Não posso. Porque o 10 não está no intervalo, porque o intervalo é aberto. Ele é limitado por 10. Mas 10 não é o valor máximo. Então vamos lá, quem será que é o valor máximo desse cara? Boa. O valor máximo desse cara é um candidato a valor máximo para esse cara, quem que seria? 9,9. Bacana que 9,9 é um candidato a valor máximo? É. Mas isso você pensou agora o seguinte, Antônio. Mas 9,99 ainda está dentro do intervalo. É maior do que o 9,9. Então esse cara é o valor máximo. Perfeito, certíssimo. Mas calma, para. Ué, isso aí. Mas 9,999 ainda não é 10, ou seja, está dentro do intervalo. E é maior do que o número que você me deu antes. Então esse cara que deveria ser o valor máximo. Putz, faz sentido. Mas calma. E 9,999 esse cara ainda não é 10, ele está no intervalo. E ele ainda é maior do que o outro que você me deu. Então esse cara deveria ser o valor máximo. Perfeito? Legal. Certíssimo. Mas se você botar 9 ali mais uma vez, você tem 99999 nas casas decimais. Esse cara ainda não é 10. E esse cara é maior do que o que você me deu antes. Então esse cara deveria ser o candidato a valor máximo. Você já entendeu o raciocínio. Se você, toda vez que você chegar em algum cara, botar uma determinada quantidade de noves e você falar, esse cara é o valor máximo. Toda vez que você parar e falar, esse cara é o valor máximo com 1 bilhão de noves, eu posso botar mais um. 1 bilhão e 1. E digo pra você, tu tá errado. Esse cara meu, com 1 bilhão e 1, é que é o valor máximo. E aí outro camarada vai vir e vai fazer a mesma coisa comigo. Ó, bota 1 bilhão e 2, esse é o valor máximo. E antes que você pense que posso botar 9999999 infinitamente, não, você não pode. Porque 99999 infinitamente é 10. Isso aqui é dízima periódica. Pensa nisso aqui, isso aqui, se você bota 99999 infinitamente, lembra disso? 9,99 infinitamente é 9,90 sobre 9, que dá 10. Então botar 99999 infinitamente, você não pode botar infinitamente, porque daria 10. E se você parar em algum momento, eu sempre posso botar um 9 a mais e dizer que você está errado. Portanto, o que vocês têm que saber é, quando o intervalo é aberto, ele é limitado, ou seja, ele nunca passa nesse caso do 10. Mas ele não tem valor máximo. Anota isso. Não tem valor máximo. Intervalos abertos são limitados, mas não tem valor máximo. Captou? Beleza? Se eu não deixei você surdo agora, parabéns, seu ouvido está em dia. Olha um exemplo de como é que isso vai cair. Galera que é papireira já conhece essa questão aqui. Imagina que você tem um triângulo retângulo, ele está inscrito numa circunferência. Bacana? Aqui é o diâmetro, óbvio, ângulo é reto, certo? E ele diz o seguinte, qual é a maior área para esse triângulo, sabendo que a altura não pode ser igual ao raio? O centro está aqui. Beleza? Pensa o seguinte, galera. Quanto maior a altura, maior a área. Concorda? Qual é a área do triângulo? Vamos lá. A área do triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Tá aqui a minha base. Ah, Antônio, a base é 2 vezes o diâmetro. Tá, tudo bem, eu vou chamar de B. Dane-se. Eu sei o seguinte. A altura, ela pertence ao intervalo 0, raio. Como assim, Antônio? A altura, ela é 0. Tá bom, a gente pode ser mais preciso. Eu não posso nem dizer que a altura é 0, porque senão nem triângulo eu tenho. Tá bom. A altura, ela tá entre sempre 0 e o raio. Beleza que eu não posso fazer essa altura ser maior do que o raio, senão eu não tô mais nessa circunferência? Legal. Então, a altura é o valor entre 0 e raio. E quanto maior é a minha altura, maior é a minha área. Ou seja, a área máxima acontece, vê se faz sentido. A área máxima acontece quando eu tenho a altura máxima. Beleza? Porque a base é a mesma. A base não muda. Então, quando eu tiver falar, esse cara é a maior altura possível, é ali que eu vou ter a maior área possível. E aí eu faço a pergunta, qual é a maior altura possível? Esse é o ponto. Não tem maior altura possível, porque esse cara é limitado, mas ele não tem valor máximo.
O intervalo é limitado, mas não tem o valor máximo nesse intervalo. Ou seja, não tem altura máxima. Tudo bem, mas eu pergunto, se não tem altura máxima, qual é a área máxima? Exatamente, não tem área máxima. A área também está no intervalo aberto, ou seja, ela é limitada, mas ela não tem um valor máximo. Por esse exatamente o mesmo raciocínio. A área também está no intervalo aberto. A altura está no intervalo aberto, então a área está no intervalo aberto. Que intervalo aberto? Cara, a área vai estar no intervalo 0. Pensa que H vale 0, isso aqui daí é 0, então vai ficar bem perto de 0. E base vezes o raio sobre 2. Como a base é 2 vezes o raio, você vai ter aqui 2 vezes o raio ao quadrado. Então, entre 0 e raio ao quadrado. E pensa, independentemente do cara que aparece do outro lado, o intervalo é aberto. Porque só daria R ao quadrado se a altura fosse o raio. Então, a área também está no intervalo aberto. Pelo mesmo raciocínio, ela é limitada. Pô, você não consegue fazer um triângulo 3 vezes o tamanho da circunferência. Ali dentro, né? Mas ela não tem valor máximo por esse mesmo raciocínio. Bacana? Bacana? Isso vai ser fundamental pra gente, muita atenção. Que geral cai nessa pegadinha em prova, mas você agora não vai mais. Valeu, até a próxima.